Olá, meu querido amigo, estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo, uma conversa, um bate-papo, um estímulo para que você possa superar as suas dificuldades. Eu sei que para jogar a pessoa para baixo é fácil. O difícil é dar as mãos e puxar as pessoas para cima, se levantar. Eu acredito nisso. Qualquer um pode sair da sua dificuldade se você chegar perto de Deus, de Jesus e da sua fé. Com fé, nós conseguimos chegar em qualquer lugar. Mas no último vídeo eu falava com vocês sobre a história de Jó e como o mal chegou para destruí-lo e Deus deu um testemunho sobre ele. Você se lembra? Nós falávamos do código de Jó. Agora, por que ele mesmo com esse código, sendo sincero, reto, temente a Deus, desviando do mal, e por que aconteceu tudo aquilo com ele? Eu quero conversar com você sobre isso. Mas antes, gostaria que você nos ajudasse. Vai lá, né? Se inscreva no canal. Toca lá um sininho. Senta, como diz um amigo meu, senta o dedo, não é? Ali e diga, faça algum comentário se você está gostando ou não do que estamos falando. Agora, Jó foi um homem sincero, reto, temente a Deus e desviou do mal. E o Senhor Deus testemunhou dele sobre Satanás. Mas Deus quis testar, não a fé de Jó, mas mostrar para o lado do mal que existe alguém que acredita, que crê e que o serve de todo o coração. Não somente pelo que Deus dá, mas pelo que Ele é. Algumas pessoas servem a Deus por isso. Se Deus me der um carro, se Deus me der uma casa, se Deus me der filho, me der dinheiro, me der aumento, aí eu vou servir a Deus. Deus não fará isso, porque isso é suborno. E Deus não vai subornar você. Ele quer amigos, parceiros, que o sirvam pelo que ele é, não pelo que ele dá. Mas Jó, mesmo assim, Deus permite, não foi a vontade de Deus, mas a permissão de Deus, que Satanás tocasse em Jó. Porque Jó alegou isso, claro, ele tem que servir o Senhor mesmo, o Senhor dá tudo para ele, ele é o maior empresário do Oriente, claro, assim é fácil. Então tá bom, toca em tudo que ele tem. Meus irmãos, Jó passou um pior momento da vida. Diz a Bíblia Sagrada que um dia Jó estava conversando com amigos, de repente chegava uma notícia ruim. Jó, todos os seus animais, todas as suas ovelhas, Jó, morreram. Jó, você não sabe de uma coisa. Todos os seus animais, Jó, aconteceu uma outra coisa. Sempre Satanás, destruindo o que Jó tinha, deixava um só fofoqueiro para levar a notícia. Já aconteceu com você? Você acordar um dia pela manhã, feliz da vida, contente, e de repente chegar um fofoqueiro para você e dizer: olha, fulano de tal falou mal de você. Olha, fulano de tal está te perseguindo. Olha, quer dizer, só com notícia ruim já destrói o seu dia. E cada pessoa, cada empregado, chegava em Jó e contava uma tragédia a Jó. Em 24 horas, Satanás desgraçou todo o patrimônio de Jó, porque Deus permitiu. Agora, além de estragar o patrimônio de Jó, no final da tarde vem um outro empregado correndo, esbaforido, nervoso, tenso, trazendo uma notícia. Jó falou: o que será agora? Já perdi tudo. E veio a pior notícia. Seu Jó, os seus 10 filhos estavam num banquete na casa do irmão mais velho. Seu Jó, o vento deu nos 4 cantos da terra, ou da casa. A casa caiu em cima dos seus filhos. Todos eles estão mortos.
Imagine bem, meus irmãos, o que esse homem passou, o seu sofrimento. Eu nunca tive filho nenhum, nunca perdi filho nenhum, mas perder pais, irmãos, amigos, é duro, muito duro. Até Jesus chorou quando perdeu Lázaro, seu amigo. Agora, perder um filho, eu acho que o filho é a coisa mais terrível que tem. Porque o filho é maior do que o pai. Qualquer pai, se tiver que decidir entre a sua vida e do filho, qualquer pai vai dizer, vá minha, deixa meu filho. Qualquer pai fará isso. Agora imagine você 10 filhos ao mesmo tempo. Os 10. Jó rasgou sua roupa e começou, desesperado, incentivado pela sua esposa, disse, Jó, essa desgraça, Jó, que está acontecendo com você, Jó, tá vendo? Você vai para a igreja, você fica falando desse Deus, olha o que está acontecendo com você, Jó. Jó, Deus esqueceu você. O que Jó falou? Tu falas como uma louca, mulher. Deus deu e Deus o tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não permitiu que a sua boca blasfemasse, amaldiçoasse contra Deus. Ele resistiu àquilo. Ele não se levantou contra o Criador. Mas passou algum tempo, alguns dias, numa reunião dos filhos de Deus, Satanás lá estava. E o Senhor Deus olhou para ele e diz, olha, observasse meu servo Jó, você tirou tudo dele, até os filhos, e ele continua fiel a mim. Ah, Senhor Deus, aquele escracho todo, aquele deboche todo, claro, ele te serve, mas toca no corpo dele, faz ele sentir dor. E diz a Bíblia Sagrada que Deus o permitiu para provar a ele que existe pessoas ainda que o amam pelo que ele é. Satanás sai da presença de Deus e pega numa bacia todo tipo de vírus, micróbios, bacilos e joga em cima de Jó. Todo tipo de doença. Começou a sair alguns tumores na pele de Jó. E aquilo começou a lastrar pelo corpo inteiro em 24 horas. Jó tinha tumores que estouravam com dores horríveis, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, no rosto, pescoço, tórax, pernas, os pés, a sola dos pés, a mão, a palma da mão. O corpo inteiro de Jó virou uma chaga. Aquilo estava inflamado, aquilo fedia, aquilo doía muito. Para vocês terem uma ideia, a esposa de Jó, coitada, vendo o sofrimento do seu marido, disse, Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Jó, seu Deus se esqueceu. Jó, seu Deus está morto. Jó falava, eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que ele me mate, nele confiarei. Você vê que determinação de um homem, a fé de uma pessoa, quando tem um relacionamento com Deus, não somente na bonança, mas também no sofrimento. Ele não permitiu que a sua boca amaldiçoasse o Senhor Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia Sagrada que esse sofrimento de Jó, alguns teólogos afirmam, que esse sofrimento de Jó durou 9 meses. Aquilo cheirava mal, muito mal. Alguns teólogos afirmam que foi feito um poço, tipo uma cacimba, e colocaram Jó, a família colocou Jó, a família, a esposa, os amigos, colocaram Jó ali dentro daquele poço. Por quê? Para que animais selvagens não destruíssem, não comessem a sua carne, porque estavam sendo atraídos pelo mau cheiro do seu corpo. Jó estava ali nesse sofrimento todo. E Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Mesmo um homem sincero, reto, temente a Deus, desviado do mal, por que Deus permitiu Satanás tocasse nele?
Por que permitiu que esse homem chegasse numa situação como essa? Diz alguns teólogos, alguns textos bíblicos, que aquela doença comeu toda a cartilagem de Jó, destruiu as suas orelhas, destruiu seus olhos, seu nariz, não tinha 1 centímetro de pele o seu corpo, todo tomado na carne viva, aquilo minava a água, aquilo estava podre, o seu corpo inteiro. Jó era colocado naquela cisterna, não podia colocar roupa, porque grudava. Ele raspava aquela excreção toda com um caco de telha para ver se aliviava um pouco a sua dor. Jó resistiu durante 9 meses uma situação terrível como esta. Mas chegou um dia que Jó estava resistindo ali. E Deus falou, tá vendo, Satanás? Ele é fiel a mim. Mas tinha uma coisa, Jó, na sua trajetória de sofrimento, ele chegou à conclusão que o mal que eu temi me aconteceu. Quando a pessoa teme o mal, acontece. Ele abre brecha, abre janelas para o mal entrar. E eu quero falar isso num outro vídeo sobre isso, sobre o mal que eu temi me aconteceu. Jó passou essa fase inteira, essa fase difícil, sofrendo 9 meses. Mas ele guardava no seu coração uma mágoa muito grande, um sentimento muito grande de 3 amigos. Olha, você ser atingido por inimigos é suportável, mas por amigos, a decepção é uma coisa terrível, porque a decepção vem de quem você confia. Quando você confia numa pessoa e você é decepcionado, dói muito. E Jó confiava em 3 amigos, que no pior momento, em vez de levantar a sua estima, dar as mãos, foram ali, tá vendo, Jó? O que aconteceu com você, isso é pecado. Jó, é isso aí, você está pagando o que você fez. Quer dizer, ouvir isso de inimigos, pessoas distantes, é suportável. Mas de amigo, pessoa íntima, pessoa próspera, é por isso que os problemas de família é o pior que tem. E Jó guardou aquela mágoa, e Deus não pode usar, Deus não pode abençoar, Deus não pode trabalhar num coração cheio de mágoa. Deus não pode trabalhar nisso. E acontece que Deus exigiu dele que ele orasse por esses 3 amigos. Vamos falar uma coisa, como eu disse num vídeo passado, minha família falava assim, olha, quem não sente o mal não agradece o bem. É duro você ter que orar, perdoar uma pessoa que te fez tanto mal. Uma pessoa que na hora que você mais precisou dela, te virou as costas, ainda se censurou, ainda fez piada do seu drama para outras pessoas. E Deus falou, Jó, ore pelos seus 3 amigos. É duro, já estava sofrendo o máximo. Mas ele orou. E enquanto ele orava pelos 3 amigos, Deus, a Bíblia fala, Deus virou o cativeiro de Jó. Você pergunta, mas por que, pastor, que Deus permitiu isso? Primeiro, para mostrar para Satanás que existem pessoas sérias, pessoas que o amam pelo que ele é. Segundo lugar, que Deus permitiu isso. Porque Deus não trabalha no nosso tempo, Deus trabalha no tempo dele. Lembra que nós conversamos? 1000 anos, a Bíblia fala, para Deus é como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então o que é que acontece? Você tem o tempo de Deus e o nosso tempo. O nosso tempo, você lembra? Olha, é o passado, presente e o futuro. O que Jó estava passando do presente, Deus não estava nem olhando para isso. O passado Deus apagou. Mas Deus estava olhando para o futuro de Jó. E o futuro da compensação. Deus permitiu que Jó sofresse 9 meses, o pior momento da sua vida. Mas em compensação,
após os 9 meses, Deus deu uma riqueza maior do que ele tinha antes. Devolveu os 10 filhos e Jó viveu mais 140 anos de felicidade, de paz, de alegria, de amor. Jó, a Bíblia fala que Jó morreu velho, farto de ser feliz. Então Deus trocou aqueles 9 meses por 140 anos de felicidade. A compensação foi maravilhosa. Se você estiver passando um problemazinho, querido, não blasfeme contra Deus. Continue servindo a Deus, que vai mudar. E quando mudar, virá a compensação. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Voltaremos no próximo vídeo conversando mais com vocês. Mas não se esqueça, vá lá, se inscreva no canal, acione o sininho e dê um like, tá bom? Deus te abençoe. Voltaremos no próximo vídeo.